filósofo senegalês, Diop ou Diop, né? Fala português, então tradução, a pronúncia mais correta seria Diop. E ele, como o professor colocou, ele teve algumas dificuldades justamente para defender a sua tese, por conta do próprio título, né? A origem africana da civilização. Então ele defende que a civilização humana começa na África. Só que nós estamos falando de 1950, 1954. Então, para esse período, hoje já é difícil, né, aceitar essa tese, e nos anos 50 mais ainda. Então ele levou aí uma década, ele estudou na França, fez todo o seu estudo, a sua obra, né, o seu desenvolvimento foi na França, e ele defendeu que a civilização surge na África e a filosofia também, certo? Então são duas teses aí, bombásticas, digamos assim, e difícil de aceitar assim no primeiro momento. Então ele tem essa frase aqui, né? Ele fala assim, ó, a África é o berço da espécie humana e da civilização. A civilização egípcia negra influenciou o mundo ocidental. Então aí já é uma mudança de paradigma, porque até então, até hoje, se defende que o Ocidente, o berço da civilização é da Grécia, tá certo? E ele fala, olha, não é bem assim. Se a gente for voltar, fizer um levantamento arqueológico, histórico, filosófico, a gente vai perceber que os indícios da nossa civilização estão lá no Egito Antigo, né? E aí ele continua. Através da sua obra, Diop promoveu uma revolução cultural, exatamente por conta disso. Porque ele fala, olha, o que os gregos obtiveram de conhecimento, eles acessaram isso através do Egito Antigo. Uma vez que a gente está falando do Mediterrâneo, né? O Egito ele tem o Alto e o Baixo Egito. E o Diop fala que a civilização egípcia ela surge no Baixo Egito, lá nas proximidades da Etiópia, tá certo? E a gente está falando de 4.000 anos atrás, onde as outras civilizações, os sumérios, os babilônicos, os assírios, todas essas outras civilizações surgiram 3.000, 2.000 anos antes da nossa era, diferente do Egito, que surgiu há 4.000 anos atrás. Então, a partir daí, ele fala, olha, só que não foi uma civilização basicamente de artesanatos, de mitologias, não somente disso, mas de desenvolvimento científico. Então, quando ele fala, por exemplo, a construção das pirâmides, que até hoje não se tem, se a gente for considerar o avanço daquela época, o material que eles tinham, que era acessível, era muito difícil construir uma pirâmide. E ele fala, até hoje existe um questionamento, né, qual a técnica que eles utilizaram para, não só as pirâmides, como as outras construções, né, no terreno, o estudo de toda a arqueologia da região, como que eles chegaram a esse desenvolvimento. Então, até hoje é objeto de estudo isso. Então o Diop ele fala, olha, nós já temos aí alguns elementos que nos ajudam a entender que a civilização ela surge no Egito, pensando do ponto de vista da matemática, da física, da história e também da religião, tá certo? A gente vai ver mais para frente. Isso aqui eu acho muito interessante. Isso aqui, pessoal, é um recorte do livro, tá? O livro do Chiquito Diop. É um livro de mais de 400 páginas. Então, esse aqui é um recorte do capítulo 6, onde ele diz que a Mesopotâmia, todo o seu desenvolvimento se deve ao Egito. Então, se a gente olhar ali no canto, né, aqui no canto esquerdo, nós temos o Egito. E a parte colorida é a Mesopotâmia, onde surgiram as antigas civilizações, sumérios, os acádios, os assírios, os babilônicos, e assim por diante. Lembrando que a Mesopotâmia é uma região, não é um povo, não é uma etnia, não é uma civilização, é uma região. E aí o Diop fala que no século VI, antes da era cristã,
um camarada chamado Cambises. Ele era o rei da Pérsia. O que ele faz? Ele acaba invadindo o Egito. Porque ali havia um conflito de vários impérios, onde um acabava sucedendo o outro, um acabava dominando o outro. E ele fala que nesse período, o século VI foi um divisor de águas na história da humanidade, porque a partir dessa invasão do Cambises, do Egito, vários intelectuais egípcios acabam fugindo da região, justamente porque não queriam se submeter a um tirano, né, que era o rei persa. E aí o Diopa fala, isso tá, gente, no livro tem todas as notas, tá tudo fundamentado, o estudo é bem detalhado, tá? Estou falando aqui, eu fiz um slide, mas quem tiver interesse depois pega essa obra aí, que é muito interessante, tá? E ele fala, a partir dessa invasão do rei Cambises, o que acontece? O Pitágoras, ele volta para a Grécia. E ao voltar para a Grécia, ele cria o termo filosofia, que a filosofia é um termo grego. Porém, o próprio Pitágoras, ele fala que o que ele adquiriu de conhecimento do ponto de vista da matemática, ele adquiriu com os egípcios. Né? Então ele cria o termo filosofia. Depois nós temos ali o zoroastrismo. Alguém já ouviu falar dessa religião? Zoroastro? É uma religião que, de certa forma, ela deu origem a todos os monoteísmos. Quais são os monoteísmos? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Por quê? Porque nessa religião tem toda a base do monoteísmo, que é a ideia de ressurreição, vida após morte, a ideia da trindade, todo esse elemento metafísico já estava nessa religião. E aí esse Zoroastro é um profeta que ele acaba indo para o Iraque. E a partir dali ele desenvolve a sua doutrina. Né? Inclusive o próprio Nietzsche tem um livro, né, chamado assim, Falava Zaratustra. Né? Zaratustra é um profeta dessa religião. Entendeu? E aí ele fala o confucionismo. Confúcio também sai do Egito e vai para a China. E aí funda essa teoria, porque o confucionismo ninguém sabe se é uma religião ou se é uma filosofia, né? Há essa mistura, que também é uma confusão entre nós ocidentais fazemos isso, né? Os orientais, eles mesclam mais essas linhas de pensamento, não sei se é bom ou se é ruim, mas é um elemento ali considerável. O budismo surge ali no século V. Então, na história, a contagem ela é decrescente, né? Então, é do século VI para o século V, até chegar ao século I, certo? Antes da era cristã. Então, o judaísmo, ele surge ali na Judéia, Canaã, século V, antes da era cristã. Inclusive, se a gente for olhar lá a Bíblia, né, a gente vai ver que o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele é escrito exatamente ali por volta do século V, tá certo? Então, o judaísmo vai surgir ali, depois o cristianismo, no século I, também na Judéia, ali a Judéia está aqui, né, nessa parte aqui da Mesopotâmia, ali onde está o Mar Vermelho, uma parte ali. E por fim, depois, no século VII, o islamismo. E aí o Diopa fala, olha, todos os elementos dessas religiões já estavam no Egito Antigo. Inclusive ele fala do budismo, o Buda também, aí ele apresenta fontes, tá, gente? Apresenta fontes. O Buda era um sacerdote egípcio, e aí ele vai para o Oriente também por conta da invasão de Cambises. Inclusive tem até as imagens mais antigas do Buda, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que tem Budas bem pretos, né? Budas negros, né? Então, já fazendo uma referência a isso. E por fim, o hinduísmo, né? Que também é uma vertente religiosa que vai se desenvolver mais no Oriente Médio e no Oriente como um todo, né? Aliás, na Ásia. E o hinduísmo também tem uma mescla de filosofia com religião, né? Que a gente não entende muito bem. Nós, como ocidentais, não entendemos muito bem. Mas o que eu quero mostrar nesse slide é justamente que o século VI, segundo o Diopa, é um divisor de águas aí para a gente entender como se desenvolveu a civilização. Porque hoje, por exemplo, nós moramos aqui numa cidade chamada São Bernardo, né? São Bernardo é um santo católico, certo? Então o catolicismo influenciou muito o nosso estilo de vida, a nossa cultura,
o judaísmo influenciou muito, influencia hoje, até hoje influencia muito parte da Mesopotâmia, próprios Estados Unidos, né? Tem uma população muito grande judaica. E o islamismo está aí, né? Praticamente o continente africano hoje. Então o Joppa coloca essa função para nós. Aqui a ideia de trindade, porque o 3, né, assim como o Pitágoras, para o Pitágoras a matemática não é só uma ideia científica, né? Também havia uma ideia cabalística, metafísica. Os números para o Pitágoras eram elementos metafísicos, não era só científico. E isso tem uma influência forte do Egito Antigo, né? Porque o Joppa fala, a única trindade referenciada era Vênus, Sol e a Lua. E depois essa trindade vai se transformar em Ísis, coloquei no canto, Ísis, Osíris e Horus. Então são os três deuses que vão formar essa trindade. Então o número 3 na antiguidade sempre teve uma conotação religiosa ou divina. Por isso que os egípcios vão fazer as pirâmides, né? Porque é um elemento geográfico que tem 3 lados, certo? Então eu coloquei ali uma informação, alguém já ouviu falar, no judaísmo, no cristianismo, que o 7 é o número perfeito, né? Então por que o 7 é perfeito? Porque é a junção do 3 com o 4, tá certo? Isso eu estou falando da teoria egípcia, tá, gente? Não necessariamente eu acredito nisso, né? Mas o Joppa coloca isso para mostrar como era complexo esse pensamento. E aí ele fala que o 7 é o número da perfeição porque é a junção do 3 com o 4. O 3 é a trindade, sempre representou a divindade. Isso nós estamos falando antes do cristianismo, tá? 4.000 anos antes do cristianismo. E o 4 seria os elementos terrenos, né? Por quê? Porque o 4 simboliza as 4 estações do ano, os 4 elementos da matéria, no caso, a água, o fogo, o ar e a terra. Né? Então são os 4 elementos. Então 4 mais 3 aí seria o número perfeito, que é a junção do divino com o humano, certo? Então esse é um pensamento metafísico que já existia no Egito Antigo. E aí depois, claro, né, o cristianismo vai absorver essa ideia. Outro elemento interessante aqui é a chave da vida, porque para o pensamento egípcio, né, ele representa o símbolo conhecido é a chave da vida, que é o Ankh. Essa chave aqui, né? Inclusive, recentemente saiu uma série sobre o Raul Seixas, né? Não sei se alguém assistiu. E ele justamente era ficcionado nesse objeto, né? Nesse símbolo. Então, a linguagem egípcia trabalhava muito com a questão simbólica. E essa ideia da vida após a morte também já está presente aí na antiguidade. Aqui, nesse texto, o Joppa vai falar que ele quer chamar a atenção que muitos antropólogos, arqueólogos, quando vão estudar a história da África, eles acabam agindo de má fé ou usando uma subjetividade, querendo dizer que estão fazendo ciência, estão sendo objetivos. Né? Então o Joppa ele traz essa ideia desse capítulo para dizer que o método que os antropólogos usaram para estudar a África antiga era um método subjetivo, ou seja, era mais de ordem da opinião deles do que propriamente de algo fundamentado, cientificamente falando, tá certo? E aí o Joppa vai desconstruir esse pensamento. E ele fala, ó, a natureza arbitrária dos critérios utilizados. Quais são esses critérios? E aí ele vai discorrendo. Então ele fala que, por exemplo, o estudo ele cita o Emile Zola, tá? Essa obra aqui é uma obra que ele vai usar muito nesse capítulo, no livro dele, para mostrar que esses critérios são subjetivos. E aí ele fala, olha, eles vão estudar o crânio dos egípcios antigos, vão estudar o nariz, o fenótipo, né? Para tentar justificar que, na verdade, o Egito era branco.
Essa é a tese dos antropólogos da época do Diopa. E o Diopa vai mostrar que não. Olha, na verdade, os egípcios eram negros, né? Aí ele cita outros antropólogos que vão fazer um estudo, né? Esses três nomes ali são cidades egípcias, do Egito Antigo, né? É o Amarate, Abdus e Hol. Então eles pegam alguns crânios e vão dizer, olha, tem gente que tem o rosto largo, tem gente que tem o nariz estreito, tem gente que tem o nariz largo e o rosto estreito. Então, são critérios fenótipos. E aí o Diopa fala, veja, estou mostrando para vocês aqui alguns critérios que eles estão usando, né? Mas aqui não tem nada de científico. Tem mais da opinião deles do que ciência propriamente dita. E aí o Diopa fala, além disso, ele fala assim, a distinção entre negroides e não negroides, intermediários, não é clara. Negroide é um termo que era muito utilizado na década de 1950, certo? Hoje a gente fala negro, preto, né? Mas naquela época, cientificamente, o termo utilizado era negroide. Aí ele continua falando, aí ele cita outro arqueólogo, né? Frank Burke, e aí o Frank Burke fala, olha, estudando ali os egípcios antigos, pré-dinástico seria antes do ano de 3000. Ele vai dizer, olha, chegamos à conclusão que 36% eram negroides, 33% eram mediterrâneos, ou seja, havia uma raça mediterrânea. Que raça é essa? Aqueles que habitam o Mediterrâneo, eu vejo que são critérios que não são muito bem fundamentados. E aí o Diopa fala, se nós estudarmos a história do Egito Antigo, nós vamos perceber que, do ponto de vista fenótipo, o Egito Antigo sempre foi associado ao povo negro. Inclusive, o Paulo falou da ideia de Kemet. Kemet é o termo que os egípcios usavam para se referir a si mesmo. Né? Que a palavra Egito é uma palavra que foi, de certa forma, desenvolvida pelos europeus, né? Ou colocada pelos europeus. E aí o Diopa fala, o elemento preto foi preponderante desde o início até o fim da história egípcia. Então o Diopa ele fala que a civilização humana surge no Egito e a filosofia também. E ele vai dizer, toda essa civilização, desde o início, possuía o elemento negro, que era o elemento preponderante. Contrariando os antropólogos da época, que diziam que o Egito era branco. Eu coloquei uma passagem mais à frente do Montesquieu. Montesquieu vai dizer exatamente isso. Ele vai falar, olha, os egípcios eram os melhores filósofos que existiam, só que eles eram brancos, eles não eram negros. Aí o Diopa continua citando outros arqueólogos, e aí os arqueólogos vão falar também, né, do fenótipo, das características físicas, e assim por diante. E ele vai dizer, eles vão chegar a desenvolver o termo de pessoas brancas da pele negra. Os antropólogos da época vão chegar a desenvolver essa expressão. E o Diopa fala, mas isso é um absurdo, porque ou você tem uma raça branca ou uma raça negra. Como que você vai ter brancos de pele negra? Né? Mas é um marabalismo que eles faziam para poder defender, né, a ideia deles. Aí ele cita aqui o Smith, porque o Smith também, né, é um antropólogo, egiptólogo, e ele diz o seguinte, ele defendia que as inovações culturais surgiam apenas em um único lugar e se espalhavam por toda parte, com o Egito sendo a fonte de grande parte da cultura mundial. Então ele fala, o Smith, ele fala que a civilização surgiu no Egito, diferente da tese que surgiu na Grécia. Só que, para o Smith, os egípcios eram brancos. E aí o Diopa fala, não, então eu vou provar para vocês que não é bem assim. E aí o texto fala, assim, é claro que a inteira raça egípcia era negra, né, com a infiltração dos brancos nômades. Então, como o Aldo colocou, o Egito ele consegue desenvolver uma civilização, uma cultura, por conta do Nilo e das condições climáticas, ambientais, favoreceram o desenvolvimento da civilização. As outras regiões não, era
eram caracterizadas por povos nômades. Por quê? Porque você não tinha um rio, por exemplo, como o Nilo, que poderia favorecer, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura. Se você tem um povo sedentário, você consegue desenvolver cultura, né? Porque num processo nômade é extremamente difícil você desenvolver uma história, uma filosofia, pensamentos complexos, uma vez que você está aí, né, perambulando, preocupado com a alimentação, por exemplo. Bom, esse aqui é o texto que eu queria citar do Montesquieu, que é o texto, inclusive o texto mais famoso dele, que é o Espírito das Leis. Esse texto foi escrito em 1748, né? E o Montesquieu, assim, é um filósofo consagrado. Inclusive ele criou a ideia da divisão dos poderes, que é uma ideia assim genial que serve, por exemplo, a maioria dos governos, das repúblicas hoje se pautam, né, se organizam, a sua administração é feita através da divisão dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Então essa teoria surge do Montesquieu. E aí o Montesquieu, nesse livro, que é o mais famoso dele, vai dizer, olha, entre os egípcios, os melhores filósofos do mundo era considerado tão importante a cor da pele, que eles mandavam matar todos os homens ruivos que lhe caíssem entre as mãos. Então Montesquieu cita isso, só que mais para cima ele faz, né, aquele texto ali que eu vou deixar para vocês lerem, né, para vocês pensarem, como não havia nenhuma consideração, digamos assim, pela raça negra, nem pelo conhecimento dos egípcios antigos. Então Montesquieu faz essa afirmação. Bom, aqui eu citei isso aqui é uma organização chamada Sociedade dos Amigos dos Negros, que surge na França em 1788. Né? Por que eu citei essa organização? Porque é uma organização que justamente essa organização vai contrariar o pensamento do Montesquieu, vai apresentar um contraponto e vai dizer que o pensamento de Montesquieu, né, que nós lemos aqui, essas ideias do Montesquieu, não é algo de toda a sociedade ou não é algo de toda uma época, mas existe um contraponto, inclusive dentro do país dele, que é a França. Né? Então eles vão criar essa sociedade para dizer que essa sociedade vai ser a favor da abolição da escravatura na França e também vai, né, criticar o pensamento do Montesquieu. E essa sociedade foi conhecida como Sociedade dos Amigos dos Negros. Veja que são contemporâneos do Montesquieu. Bom, aí continua aqui, o Diopa vai citar mais outros arqueólogos, e ele vai dizer, olha, o negro e os povos negróis permaneceram sem qualquer influência sobre o desenvolvimento da civilização primitiva. Então ele vai dizer, como o Egito ele tinha todos os elementos necessários para se desenvolver como civilização, eles não precisavam, por exemplo, se misturar com outros povos. Inclusive havia até uma divergência entre os egípcios e os núbios, porque os egípcios falam, não, nós somos o povo negro, e eles não são, apesar de eles serem negros também. Então havia essa divergência, mas por conta do grau de desenvolvimento que eles conseguiram alcançar. Então eles falaram, nós não precisamos, por exemplo, ir para o Mediterrâneo, nós não precisamos ir para a Europa ou para a Ásia. Por quê? Porque tudo que nós precisamos está aqui. Né? Toda a ciência, todo o desenvolvimento necessário para uma civilização, nós temos aqui no Egito. Bom, aí ele cita esse texto aqui de outro antropólogo, que ele fala assim, olha, para os gregos, a África era a Líbia, essa expressão já era imprecisa, uma vez que muitos outros povos viviam lá, junto com os então chamados líbios, que figuravam entre os brancos na periferia do norte ou do Mediterrâneo, se você preferir. Como tal, eles eram distintos de um grande número de segmentos de brancos com pele marrom ou vermelho. Então isso aqui é um antropólogo
falando que haviam brancos de pele marrom e de pele vermelha. Então o Diocpa está expondo esses antropólogos. Ele fala assim, gente, esse é o pensamento científico então, dessa época, é por isso que nós estamos querendo aceitar a minha tese, porque esses argumentos aqui é difícil de aceitar, é difícil de considerar. Por fim, eu quero citar aqui essa obra, inclusive eu peguei na escola que eu trabalho, tá, gente? Esse livro aqui, ó, Pré-História do século, História Geral da África, Pré-História ao século XVI. Esse livro, ele surge inspirado exatamente na obra do Diocpa, porque o Diocpa defendia que se a gente quer mudar a cultura, o pensamento, a gente precisa trabalhar os livros didáticos, a gente precisa trabalhar isso nas escolas, né? Inclusive, fundamentado na Lei 10.619, de 2003, onde é uma lei que defende, né, que sugere que a cultura negra e dos povos originários sejam mais bem trabalhados aí nas escolas públicas. Então, esse livro surge justamente inspirado na obra do Diocpa. É uma parceria da Unesco, do MEC e da Universidade Federal de São Carlos. Então, essas três instituições escrevem essa obra, é uma coletânea, uma coleção, aliás, para mostrar que o pensamento do Diocpa está atual, né? Porque hoje na escola a gente já consegue acessar materiais didáticos que vão trazer essas informações. Inclusive ali o texto, né? O texto fala que desde o início do Egito, ou da civilização egípcia, o elemento negro era preponderante. Então, esse material didático ajuda a desenvolver e fundamentar esse pensamento. Por fim, o Diocpa vai dizer que todos esses antropólogos, ou todas essas teses que foram apresentadas, não passam de uma fraude intelectual, uma vez que o elemento utilizado era meramente subjetivo, né? O método era subjetivo e carecia de fundamentação, certo? Então o Diocpa fala, olha, é preciso reconhecer que o berço da humanidade está na África e o berço da civilização está no Egito Antigo, certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu queria dividir essas ideias aí com vocês. Eu acho que acabei me estendendo um pouco mais, mas eu espero que tenha ficado claro aí qual é a percepção do Diocpa em relação ao Egito Antigo. E fica o convite também para acessar a obra, né? Para ler alguns capítulos, para tentar entender mais esse pensamento. Lembrando que em 2023 comemorou-se o centenário do Diocpa. Teve algumas comemorações, teve algumas eleições novas. Isso que o Aldo falou também eu acho muito interessante. Essa ideia de você não ter obras traduzidas, isso é um pouco do pensamento imperialista, né? Porque isso, por exemplo, eu admiro muito na cultura francesa. O francês pode ser a obra que for, filosofia, autoajuda, culinária, eles vão traduzir para o francês. Né? Então, eu acho que isso seria um elemento interessante também para nós, né? Brasileiros, até Portugal mesmo. A gente pesquisa lá, não tem muitas obras traduzidas para o português, ainda que seja português de Portugal, né? Mas você tem obras para o espanhol, traduzidas para o espanhol, tem obras traduzidas para o francês. Então, eu acho que isso que o Aldo falou, ele foi privado desse conhecimento. Eu acho que falta um pouco também uma luta nesse sentido, de a gente ter autores profissionais que possam traduzir obras que a gente não tem acesso, porque não fala inglês, porque não fala francês, ou qualquer outro idioma, certo? Bom, pessoal, é isso.